Antes mesmo de abrirmos os lábios em oração, vamos aquietar nosso coração e permitir que a palavra de Deus nos envolva. Porque muitas vezes é na escuta silenciosa da sua voz que a nossa fé é fortalecida. Hoje, mais do que apenas pedir ou agradecer, somos convidados a refletir. A palavra do Senhor nos guia até o Salmo 136, que começa com um convite poderoso. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essas palavras ecoam como uma melodia eterna ao longo de todo o Salmo, lembrando-nos de que a bondade de Deus não é algo passageiro ou condicionado ao nosso comportamento. É quem Ele é. Dê graças ao Deus dos deuses. Dê graças ao Senhor dos senhores. A Ele que realiza maravilhas grandiosas, a Ele que criou os céus com sabedoria, que estendeu a terra sobre as águas, que fez as grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Tudo isso por um motivo eterno. Seu amor permanece. Mas e se hoje não for um dia de grandes acontecimentos? E se for apenas comum? Muitos de nós esperamos por momentos marcantes para agradecer, mas o Salmo 136 nos convida a algo mais profundo, a sermos gratos não apenas pelo que recebemos, mas por quem Deus é. Sua bondade não muda com as estações da vida. Ele é bom quando o céu está claro e também quando as nuvens escurecem nossos dias. Ele é bom quando tudo se encaixa e também quando estamos cercados de incertezas. A gratidão que Deus espera de nós não nasce apenas daquilo que recebemos, mas do reconhecimento da sua presença constante, mesmo nos dias silenciosos, mesmo quando nada parece extraordinário. O Salmo 136 não narra momentos humanos de glória, mas atos divinos de cuidado e poder. Cada verso aponta para a fidelidade de um Deus que nunca se ausenta. Muitos dizem, obrigado, Senhor, quando uma oração é respondida, quando o diagnóstico muda, quando a promoção chega, quando a porta se abre. E sim, esses momentos merecem gratidão. Mas e os dias em que a resposta não vem? Quando o silêncio é tudo o que ouvimos? Ainda assim, ele continua sendo digno de louvor. Cada nascer do sol diz, meu amor ainda está aqui. Cada pôr do sol sussurra, eu não esqueci de você. Cada batida do seu coração é um testemunho da misericórdia renovada. Cada manhã é uma nova chance de enxergar que, mesmo sem perceber, estamos sendo sustentados. Você já agradeceu hoje, não só pelo milagre evidente, mas pelo pão na mesa, pela paz que guarda sua mente, pelas noites em que dormiu mesmo com o coração pesado, mas dormiu, porque Deus te segurou. Não espere apenas por grandes vitórias para se lembrar do amor de Deus. Aprenda a enxergar os pequenos milagres do cotidiano. Eles são sinais de que você está sendo cuidado o tempo todo. Se você reconhece esse cuidado divino, mesmo nos detalhes, escreva Amém nos comentários como expressão da sua fé e gratidão. É fácil se perder no ritmo acelerado da vida, sempre esperando pelo algo mais, pelo grande momento, como se a bondade de Deus só estivesse presente nos picos mais altos da nossa história. Mas a verdade é que o Senhor se revela muitas vezes nos bastidores do nosso dia a dia, nos detalhes que ignoramos, nas pequenas providências que nem percebemos. O Salmo 136 não apenas celebra as grandes obras de Deus, como a criação do céu e da terra, mas também nos ensina a reconhecer que cada uma dessas obras é sustentada por um amor constante e imutável. Um amor que não depende das nossas emoções, do nosso desempenho ou do que sentimos. Ele simplesmente é. Você percebe como isso muda tudo? Quando compreendemos que a fidelidade de Deus não está condicionada ao que vivemos, aprendemos a descansar. Não precisamos mais controlar tudo. Não precisamos entender tudo. Podemos confiar. Mesmo quando as orações ainda não foram respondidas, mesmo quando as lágrimas ainda escorrem, mesmo quando tudo parece parado,
Ele está presente e, mais do que isso, Ele está agindo, no invisível, no silêncio, no tempo certo. A gratidão, então, se torna um ato de fé, não apenas um reflexo de bênçãos passadas, mas uma semente para o futuro, uma declaração. Senhor, mesmo sem ver, eu creio, mesmo sem entender, eu agradeço. O Salmo 136 ecoa como um refrão eterno. O seu amor dura para sempre. Essa repetição não é por acaso. É como se o próprio Espírito Santo quisesse gravar essa verdade em nosso coração, verso após verso. Porque, no fundo, o que mais precisamos lembrar, especialmente nos dias difíceis, é que o amor de Deus não tem fim, não se desgasta e nunca falha. Às vezes, olhamos para trás e reconhecemos a fidelidade de Deus em tempos de crise. Mas o que o salmista nos convida a fazer é algo ainda mais profundo. Praticar a gratidão mesmo no presente, mesmo em meio à espera, mesmo na dor. Lembre-se, a ausência de resposta não é ausência de Deus. O silêncio dele não é negação, mas muitas vezes preparação. E nesse tempo de espera, podemos nos apoiar no que já sabemos ser verdade. Ele já nos sustentou antes e fará isso novamente. Você consegue se lembrar de uma situação em que tudo parecia perdido e, de repente, algo mudou? Ou talvez nem tenha mudado como você esperava, mas mesmo assim você continuou de pé? Isso é graça, isso é amor, isso é Deus. Cada ato dele, desde a criação até hoje, é movido por um amor eterno. E isso deve ser o combustível da nossa gratidão diária. Não porque tudo está perfeito, mas porque Ele é perfeito. Gratidão verdadeira não é algo que brota apenas quando tudo vai bem. Ela é cultivada quando decidimos confiar, mesmo sem entender. Quando, diante da dor, escolhemos dizer, Deus ainda é bom. Essa é a essência de um coração que se ancora na verdade e não nas circunstâncias. A palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Note, todas. Isso inclui as vitórias, mas também os fracassos. Inclui as bênçãos, mas também os desertos. Nada é desperdiçado nas mãos de um Deus soberano. Há uma força que nasce quando passamos a enxergar cada dia como parte de um plano maior. Um dia comum pode ser o terreno fértil para um milagre silencioso. E às vezes, o maior milagre não é a mudança do cenário, mas a transformação que Deus opera dentro de nós. Ele nos molda com paciência, nos ensina a confiar no ritmo dele e nos prova que sua presença é mais valiosa do que qualquer resposta imediata. Sim, o processo pode ser lento, mas é cheio de propósito. Não espere o grande final para reconhecer a bondade do Senhor. Cada passo do caminho, cada respiração, cada manhã que você acorda, tudo isso é graça. Você já parou para pensar no quanto Deus te protegeu de coisas que você nunca chegou a ver? Existem batalhas vencidas que passaram despercebidas. Acidentes evitados, ataques espirituais frustrados, caminhos errados dos quais Ele te desviou sem que você percebesse. A mão de Deus trabalha em silêncio, mas com precisão perfeita. O salmista diz que Deus é o que faz maravilhas. E às vezes, essas maravilhas não têm luzes ou aplausos. Elas acontecem quando você dorme, quando você anda pela rua, quando você está distraído com a rotina. E mesmo assim, Ele está ali, ativo, fiel, presente. A verdade é que se Deus retirasse a sua mão por um instante sequer, tudo desmoronaria. Mas Ele não retira, Ele não se cansa, Ele não tira folga. Seu amor é incansável e a sua fidelidade é inquebrável. Isso é motivo suficiente para agradecer todos os dias. Gratidão também é reconhecer que, mesmo sem entender o motivo pelo qual certas coisas não aconteceram, ou aconteceram de forma diferente, ainda assim,
Ele sabe o que está fazendo. Deus vê o todo, nós só vemos partes. E quando confiamos, escolhemos descansar no Deus que enxerga além do que podemos alcançar. Ele não apenas segura o universo, ele sustenta você. Cada novo dia é uma nova chance de ver a bondade de Deus em ação. Ainda que o céu esteja nublado, ainda que o coração esteja apertado, ainda que as respostas ainda não tenham chegado, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. É por isso que a gratidão é uma arma poderosa. Ela nos posiciona no lugar certo diante do trono de Deus. Quando escolhemos agradecer, estamos declarando: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. E essa confiança toca o coração do Pai. Você consegue encontrar motivos para agradecer hoje? Talvez seja o fôlego que ainda entra nos seus pulmões. Talvez seja a paz que não faz sentido, mas que permanece firme em meio ao caos. Talvez seja uma promessa antiga que você ainda guarda com fé. Cada uma dessas coisas é motivo de louvor. Não espere que tudo se alinhe para abrir a boca e dizer obrigado. O céu se move quando corações gratos se levantam mesmo em tempos difíceis. O agradecimento libera cura, restauração e força. Você pode estar cansado, mas ainda está aqui. Pode não ter todas as respostas, mas ainda tem fé. Pode ter passado por lutas, mas não foi destruído. Isso é graça. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus é fiel, e declare essa verdade com ousadia. A fidelidade de Deus não é medida por nossos sentimentos, mas pela história que Ele está escrevendo em nossas vidas. E essa história, mesmo com capítulos de dor, confusão ou silêncio, está sendo conduzida pelas mãos de um Pai que nos ama profundamente. Talvez você esteja atravessando um daqueles trechos em que tudo parece escuro, onde a oração parece não passar do teto, onde o cansaço é mais presente do que a esperança. Mas mesmo aí, Ele está com você. Não há vale profundo demais onde a sua presença não possa alcançar. Lembre-se, Deus não é apenas Deus das vitórias. Ele também é Deus do processo. Ele caminha com você enquanto a promessa ainda está em formação. Ele sustenta sua fé enquanto o cenário ainda não mudou. E enquanto você segue, Ele está trabalhando, mesmo em silêncio. O Salmo 23 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Esse versículo não promete ausência de vale, mas garante presença divina no meio dele. Agradeça mesmo sem entender, louve mesmo sem sentir, confie mesmo sem ver. Isso é fé, isso é maturidade espiritual, e isso atrai o coração de Deus de uma maneira especial. Talvez o maior sinal do amor de Deus não seja quando tudo dá certo, mas quando, mesmo diante do caos, você percebe que não foi abandonado. Que mesmo sem explicações, Ele continua segurando sua mão. Que mesmo quando as lágrimas caem, há consolo. Que mesmo quando tudo desaba, Ele permanece firme. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que não nos ama à distância, mas se aproxima da nossa dor, do nosso desânimo, das nossas falhas. Um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida, inclusive com os que ninguém mais vê. A cruz é a maior prova de que Ele nos ama. Não há amor maior do que aquele que se entrega por completo. E Jesus fez isso por você. Não porque você merecia, mas porque Ele decidiu te amar. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é. E se Ele deu tudo por você na cruz, por que agora te deixaria sozinho? Por que deixaria você afundar? Não! Ele continua presente, sustentando, guiando, ensinando, mesmo quando a resposta ainda não veio, mesmo quando tudo parece atrasado. A gratidão nesses momentos é uma escolha de fé. É dizer: Senhor, eu ainda não vejo, mas confio. Eu ainda não entendo, mas agradeço, porque Tu és fiel mesmo assim.
Quando você olha para trás e vê tudo o que já passou, não pode negar, Deus esteve com você, nos dias bons e nos dias difíceis, nos altos e nos vales. Ele não apenas te acompanhou, ele te sustentou, te guardou, te fortaleceu. E hoje você está aqui. Isso já é milagre. A palavra diz, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Nada do que você viveu foi desperdiçado, nem uma lágrima, nem um clamor, nem um silêncio. Tudo está sendo tecido pelas mãos do Pai para formar algo belo, mesmo que hoje ainda pareça confuso. Então não desista, continue servindo, continue crendo, continue louvando, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Ele não abandona o que constrói e ele não erra no tempo. Seu amanhã está seguro nas mãos dele. Seja um reflexo da bondade de Deus. Que as pessoas sintam paz só por estarem perto de você. Que vejam em suas palavras, em seu olhar, em suas atitudes, um brilho diferente. O brilho de quem conhece a graça. Se você recebeu essa oração com fé, comente agora. A tua fidelidade me sustenta, Senhor. Vamos encher este lugar com louvor nos comentários.